Queridos, deixa eu correr aqui porque eu tenho uma palavra sucinta e objetiva ao seu coração nesta noite. Israel estava vivendo um caos sociopolítico, uma religiosidade, uma profanação. O pecado estava assolando, desde daqueles que eram príncipes, cabeças e líderes, daquele que governava o reinado, até mesmo a classe mais baixa. A opressão estava no meio do povo. Dois governos do norte e do sul estavam alinhados e parelhados com o pecado, porque em um estava o filho de Acabe, no outro estava lá a sua filha com Jezabel. Lá estava ainda o seu neto governando ainda, que por pouco tempo terminou morrendo. E a sua mãe Atalia usurpou o trono. E ao assumir o trono e o governo, ela junta o exército e determina que a família real seja assassinada. Mas então Joabe, a sua meia-irmã, ou a irmã então de Joabe, é escondido. E pega então uma criança chamada Joás e oculta ela no lugar em que se guardava os utensílios da casa do rei. Essa mulher reina por 5 anos e ela faz com que as práticas da sua mãe e do seu pai seja imperativo no governo. Ela faz com que a idolatria, com que o culto a Baal permaneça. Ela faz com que os altares ao Senhor não sejam levantados. Ela não permite o culto e a reconciliação ao Senhor. Neste caso agora em que estava Jorão reinando, não era diferente, porque o pecado dos seus pais, o pecado da sua mãe, que havia na atrocidade sacrificado crianças, permitido e buscado agora resposta na feitiçaria, e estava todo o governo debaixo da magia negra. Estava agora o pecado assolando, estava agora a poligamia no meio de um governo, o adultério, a fornicação, o povo distante de Deus. Acabe havia morrido, mas havia deixado pelas muitas mulheres que tinha 70 filhos, 70 herdeiros, para continuar a profanação e o pecado contra Deus. O povo estava sem entender e compreender a essência de Deus, mas no meio deste caos existia uma luz chamada profeta Eliseu, e o Senhor mesmo disse que a sua igreja, ela é a luz do mundo. Nós não somos o sol da justiça é Ele, mas o sol resplandece aqui, e aqui a luz sai, e a luz tem que mostrar as nossas boas obras para o Pai ser glorificado. No meio da escuridão existe sempre um tição tirado do fogo, como John Wesley. No meio do caos espiritual, Deus sempre olhará para um rebento, para um manancial, para o remanescente que Ele reservou. No meio das trevas, Deus terá ainda 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. No meio das trevas ainda vai ter um Baruque que é dar pão e água para alimentar. No meio das trevas alguém vai tentar calar os profetas de Deus, mas Deus sempre terá um lugar seguro para aquele que tem compromisso em levar a sua palavra exatamente como ela é. O Deus do céu, que não está alheio ao que acontece, ao caos ao derredor da sua seara, na sua soberania, Ele havia designado lá no capítulo 18 a Elias, quando Elias por um momento fugindo de Jezabel, pois ela tinha matado os profetas do Senhor, e ela mesmo disse: ao amanhecer do dia tão certo, a cabeça de Elias não estará sobre o seu ombro. Elias foge. Aí eu vejo Deus mais uma vez tendo compromisso com quem tem compromisso, zelo, retidão e unidade com Ele. Elias está angustiado, e o contexto me permite entender que ele está até mesmo num princípio de depressão, pois as suas palavras declaram isso. Ele chega no deserto, o Deus do deserto. Ele chega, tem um zimbro, uma árvore, ela tem uns caules não muito confortante para você se encostar. Suas folhagens são pequenas e poucas, não protege muito do sol causticante, mas Deus sempre prepara
um lugar de refrigério, um lugar para você ser restaurado. Deus permite ele deitar lá. Quando ele deita com medo, ele pede a morte. Não sou melhor que meu pai e minha mãe, deixa eu morrer. Ainda que muitos não entendem que quando Elias deseja morrer, não é que ele quer se suicidar. A angústia e a aflição tira dele a animosidade, porque aparentemente, contextualmente falando, parece que Deus perdeu o controle. Se os senhores examinarem, o Deus dos céus e da terra, que abriu as águas do Mar Vermelho, do Rio Jordão, que fez a terra se abrir e engoliu as muralhas de 9 metros e 7 de largura de Jericó, o Deus que mandou agora coluna de fogo à noite, nuvem durante o dia, o Deus que chamou cordonizes do mar, que são um paradoxo de Deus, para alimentar e saciar o seu povo, o Deus que trouxe maná para sustentar o seu povo, parece que perdeu o controle. Ao menos a atitude de Elias demonstra isso, quando ele foge da presença de Jezabel, porque parece que Deus está alheio e indiferente na postura de Elias ao que Jezabel está fazendo. Ei, Deus não é surdo, Deus não é mudo, Ele não sofre de amnésia, Ele não precisa de fosfosol. Quem primeiro ensinou a Ele? Quem foi o seu mestre? Ele é a sabedoria eterna, Ele detém o conhecimento por todo sempre. Ele permite que alguém complique, porque Ele mesmo descomplica aquilo que foi complicado, e só Ele mesmo pode descomplicar o que ninguém mais pode explicar, aquilo que se complicou. Isso é Deus. É meio confuso, mas Ele está no controle de tudo. Ele vê Elias, deixa Elias dormir, descansar. Olha o que é lindo, pastor Mauro. Deus conhece seu cansaço, sua fadiga. O senhor é homem, o senhor não é super-homem, não tem um S aí no seu peito não. Deus conhece suas limitações, e Deus sabe que as aflições, as angústias, a perplexidade batem contra este vaso que não é de ferro, não é de madeira, não é de bronze, não é de ouro, mas glória a Deus, porque segundo Paulo capítulo 4, ele não é disso aí, ele é exatamente de barro. E sabe por que de barro? Porque Paulo diz ainda que todas essas aflições, angústia, perplexidade venha, mas nós não estamos vencidos. Nós estamos até mesmo abatidos, mas não oprimidos, e não estamos derrotados. E esse poder vem neste vaso de barro, aparentemente fraco, para que a excelência do poder e a manifestação da glória não seja minha nem do homem, mas dele, que pega o homem de barro e diz: eu sei que tu é frágil, se quebrar como Jeremias 18, eu torno a refazer, mas o que eu coloquei dentro de você é maior do que tudo aquilo que se levanta contra a tua vida na minha presença. Elias dorme, Deus manda o anjo. Olha que Deus tremendo, desce lá. O anjo vem, parece que vejo, prepara aqui o fogo, assa uns pão na brasa, traz uma botija de água, deixa ele descansar, porque há descanso para a tua alma. Depois que descansa, acorda Elias. Primeiro come, agora bebe, porque Deus conhece o teu limite, companheiro. Deus conhece o teu limite, igreja. Deus sabe, pastor, quão difícil é ser apologeta, como diz o Senhor nesses dias. Deus sabe que Ele precisa te restaurar, te renovar, te dar o sustento. E o Senhor mesmo declarou para mim que Deus sempre prepara viúvas para cuidar do Senhor. Isso aí é o profeta Elias, que está sendo alimentado, que está sendo saciado, e vai receber visões, vai receber revelações, vai receber ordenanças, vai receber orientação. E quando achar que tudo está perdido, Deus ainda vai dizer: não é tempo de estar prostrado, Elias, se levanta, ainda tem azeite nesse chifre. Vai ungir Azael como rei da Síria, vai ungir a Jeú como rei Israel, e vai ungir ao teu sucessor Eliseu. Enquanto tem azeite, tem unção. Enquanto tem azeite, tem cura. Enquanto tem azeite, tem glória. Enquanto tem azeite, tem milagre. Enquanto tem azeite, o meu sobrenatural haverá de usar a tua vida. Eclesiastes 9:8 ou 8:9: que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça e vestes brancas para te vestir. Ainda que o contexto lá nós entendemos que se emprega, mas é o casual ao momento da palavra. Há uma unção na tua cabeça.
O evangelista diz, no capítulo 2, versículo 20: não necessitais que ninguém te ensine nada. Olha o Deus apologético, já estava lá. Ninguém precisará mudar o evangelho, ninguém precisará ensinar outra doutrina. Deus já estava lá usando João apologeta e dizendo: há uma unção, e essa unção na sua vida, ela te ensina todas as coisas, essa unção te revela todas as coisas. E ele diz no versículo 27: e tem mais uma coisa, pode vir o que vier, lute, batalhe, pregue a palavra, porque essa unção, se você quiser e depender de você, ela não sai. Os dons são sem arrependimento, essa unção permanece na sua vida. Ainda diz o apóstolo Pedro no capítulo 2, escrevendo a sua carta à diáspora, dizendo: no outro tempo você não era, mas agora lembre-se, você é povo santo, sacerdócio real, nação eleita, peculiar, particular tesouro de Deus. Você é sacerdócio santo e sacerdócio real. Sacerdote se apresenta a Deus e oferta sacrifício, mas sacerdote volta para abençoar quando Deus recebe o sacrifício de justiça na sua presença. Levanta-te, vai e cumpre. Vocês conhecem a história? Deixa eu correr aqui, porque eu quero chegar aqui no texto, o seu objetivo. Deus leva Eli aos céus, transladado num redemoinho e carros de fogo. A capa de Elias vem sobre Eliseu, porção dobrada, coisa difícil e árdua, até porque haveria de fazer milagres multiplicados em relação ao que Elias fez. Cabe a Eliseu cumprir a ordem que Deus deu a Elias. Deus o arrebatou. Elias separa o profeta Eliseu, mas Jeú e Azael não. Então ele vai e cumpre o que é estabelecido. Eliseu, vendo o caos que está acontecendo, e o pecado, e o distanciamento do povo, ele manda um dos seus moços, um dos profetas, um dos seus alunos da casa de profeta, e diz: vai lá. E ele instrui muito bem. E ele diz: olha, derrama o óleo, não para todo mundo ver, não faz uma festa. Por quê? Porque Samaria já está cercada. E também, se o rei souber que o óleo foi descido sobre a cabeça do homem que eu escolhi, chamado Jeú, ele vai dizer: rebelião. Deus não otorgou nenhuma rebelião, é preciso entender. Deus não planejou rebelião, é preciso entender isso aqui. Deus chamou e escolheu e separou pelas qualidades que Jeú tinha. Contextualmente, Jeú era homem corajoso. Na Paraíba diz cabra macho, porque não é pecado, é o mesmo que corajoso, aqui é só linguística cultural. Era homem de animosidade, era um líder ferrenho, era companheiro. Ele compartilhava, porque quando ele precisou explicar aos homens porque aquele suposto louco, que eles chamaram de profeta louco, foi embora correndo, ele disse: não, vem cá, eu vou compartilhar com vocês, vem aqui sentar comigo. Deus me revelou algo, Yahvé revelou algo, mas vocês são meus companheiros. Eu não posso fazer a obra sozinho. A unção está aqui, o chamado está aqui, a direção está aqui, a revelação está aqui, mas eu preciso de companheiros, porque Provérbios diz que é melhor dois do que um. Se um cair, o outro estende a mão, e o cordão de 3 dobras é muito melhor. Pastor, mas o 2 não fala de eu e do Senhor. Você esqueceu da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ele ajuda um e a outro, e esse cordão não pode ser quebrado. Deus te chamou, e Ele sabe com perfeição fazer a sua obra. Depois que Ele unge, Deus diz: sai correndo para ninguém ver. Mas os homens se alegram de tal maneira com o que aconteceu, que não tem jeito. Eles fazem um barulho lá santo, tocam uma trombeta lá e declaram: Jeú é rei em Israel. Jeú, orientado por Deus, ele diz: olha, não pode chegar ao ouvido do rei, porque Deus determinou e eu cumprirei a sua palavra. E a sua palavra diz: meus companheiros, sabeis pois agora que a palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe em nada deixará de ser cumprida e não cairá por terra.
Quem tem compromisso com Deus, com a sua palavra, ele está disposto a entregar a sua própria vida. Quem tem compromisso com Deus e com a sua palavra, ele sabe as lutas, dificuldades, as pedradas que virão, mas ele sabe de uma coisa, que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. E se Deus, como Deus anda de lado da palavra, e a palavra veio na sua vida, é a palavra e o autor da palavra que está sobre ti. Aonde você for, a palavra mandou. Aonde você está, a palavra está junto. Ele está junto porque ele é o próprio verbo. O verbo é o próprio Deus. E esse Deus, ele manda, ele fala, ele chama, ele capacita, mas ele diz: não tema, eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Deixa eu correr aqui para você não perder a bênção. Não saia sem antes receber a bênção apostólica. Já estou concluindo. Rapidamente ele põe em prática o plano. Ele sabe que precisava acabar com a idolatria de Acabe, de Jezabel. Ele sabe que Acasias e Jorão precisavam ser mortos. A Bíblia nos diz que houve uma guerra, e Ananias havia vindo contra o rei, e o rei saiu a peleja e a luta, ele foi ferido. Remoto de Gileade, ele tinha que voltar para Jeriel, e ele foi lá se recuperar. E quando Jeú sabe o que tinha acontecido, Jeú então diz: opa, Deus já preparou tudo, o homem já está ferido, e vai estar os dois reis juntos. E Deus me deu aqui um cajadado para pegar 2 coelhos, uma linguagem humana, mas própria nesse momento, porque Deus é tão tremendo, que quando Deus, ele nos manda fazer algo, ele não nos deixa, ele nos ajuda. E ele permitiu com que Jorão e Acasias estivessem juntos, e era a oportunidade agora das duas casas profanas em pecado serem extinguidas da face da terra. Agora observe que Jeú teve o cuidado ainda de observar que havia uma descendência, os 70 filhos de Acabe, ainda que Acabe tinha morrido, mas ele diz: olha, não podemos permitir. E esses, quando falam de filho, na verdade se incluía os netos, porque alguns filhos já estavam mortos, e incluía a descendência deles, somando 70. Nós precisamos exterminar. Então o que é que ele faz? Ele chama os homens e diz: se vocês são comigo, chegando no palácio, se vocês entendem que é tempo de restauração, é tempo de mudança, é tempo de acabar com a profanação. Eu entendo Jeú dizendo àqueles que estavam no palácio, como lá no capítulo 24 de Josué, Josué perto de partir, chama todos aqui e diz: olha, eu vou partir, mas aqui tem uma pedra, escolheis hoje a quem servis, se é o Senhor, é os deuses. Aqui está os ossos de José, que creu que os seus ossos sairiam do Egito, e vai ser agora em Siquém sepultado. Aqui está o corpo do sumo sacerdote Joadas, e ele também precisa ser sepultado. E aqui estou eu, que somos as 3 testemunhas do Senhor. Eu parto, mas aqueles que temem ao Deus de Israel, ao Deus dos hebreus, tenham compromisso, tenham verdade, tenham retidão, tenham zelo, tenham intimidade. E todos concordaram naquela hora. Não foi diferente no palácio, porque todos entenderam a unção, a autoridade, o vigor, a ousadia e a feracidade. Porque quando Jeú se aproxima e o atalaia olha e diz: quem vem lá? Olha, aquilo parece Jeú. Manda um mensageiro, e o rei pergunta se ele vem de paz ou não. Quando o mensageiro pergunta a ele, o homem que tem o Espírito de Deus e compromisso, tem ousadia, intrepidez e coragem, e diz: paz com esse mentiroso, com esse infame, com esse prostituto? Não, escolha agora: ou você volta para morrer com teu Senhor, ou passa para o lado de cá, porque aqui está o exército do Deus vivo. Conjecturando o texto, o moço não perdeu tempo, se juntou a Jeú. Ainda existe nesta mensagem esperança para aqueles que têm uma falsa mensagem dos seus senhores. Mas quando o homem chegar até você e ver a luz resplandecer na tua face, quando ouvirem a tua voz, como era a voz agora de João Batista no deserto, mas entenderem que a voz é tua, mas a palavra de Deus, ele vai se humilhar, vai mudar de endereço, vai mudar de posição. Porque quem vê Deus na tua vida, só sendo mesmo aquele que não tem entendimento. Porque enquanto Deus resplandecer a luz da tua vida, o homem terá uma oportunidade de mudar de atitude diante do Senhor. Ele corre
O rei vem ao seu encontro, junto ao vale. E quando ele chega, ele pergunta ao profeta: montou? Estou correndo aqui na mensagem para poder entregar aquilo que Deus me deu. E quando ele se prepara no seu cavalo e vem ao encontro do profeta, ele pergunta: é de paz a tua vinda? E o homem de caráter, o homem de Deus, que não tem medo de falar a verdade e não agrada a muita gente, como bem disse o Senhor, ele vai olhar bem nos teus olhos e lembrar o que a Bíblia diz, que mais vale uma ferida sincera do que um beijo falso. E ele vai abrir a ferida. O bom é que a ferida que Deus abre, Ele cura. Isso é o bom. E ele entregou a mensagem dizendo: não, de certo a tua casa profana será exterminada hoje aqui. E ele grita dizendo que é traição. Jorão corre e é aquele pavor tremendo, imenso, de maneira que Deus tira a vida ali dos dois reis. O outro rei é perseguido e Deus então extermina com a casa. Porém, estando a Thalia ainda, sabendo o que tinha acontecido, ela sabe que Jeú está vindo ao seu encontro, e ela se prepara, e ela está toda ali pronta, e vai ao encontro dele aonde? No templo. Só que ela comete um erro, porque na sua sagacidade, ela sabe que no templo, provavelmente, nada lhe aconteceria, como de fato, não lhe é permitido ser tocado nela, porque está na casa do Senhor. A casa do Senhor não é lugar de violência, não é lugar de intrigas, de brigas, de mexericos, de discórdia, mas é lugar de unidade. Mas é dito: mas abram o caminho e ponham essa cidadã, para não dizer outra coisa, aqui para fora. Não toquem nela na casa do Senhor, mas lá fora passem a espada nessa adúltera, nessa fornicária, nessa prostituta. Eu estou dizendo o que está no texto. Mata e tira a vida desta mulher, porque Jeú já sabia que Deus tinha guardado a vida de Joás, uma criança de 7 anos. Pastor, eu sou tão novo. Ei, Deus chama o homem com 120 anos, mas Deus também chama a criança, porque Ele quem prepara e capacita. A qualidade, o dom, a perfeição vem dele. Houve então quem cuidasse de Joás, mas ele seria aquele que traria um dos maiores avivamentos e promoveria uma das maiores restaurações que a Bíblia já descreveu. Vale a pena ir para a guerra, vale a pena lutar, vale a pena ser reto, vale a pena ter comunhão com Deus, vale a pena ter zelo. Para de pedir, traz o avivamento, se não houver atitude diante de Deus. Eu vejo todo mundo, e eu agora estou caminhando para o final da mensagem, pedindo: Deus, traz um avivamento. É bíblico. Deus trouxe grandes avivamentos. 1750, na corrida do ouro, quando no Colorado, nos Estados Unidos, a nação se desviou pela crise que tinha, pela descoberta do ouro. O povo americano se esqueceu de Deus. As igrejas estavam vazias, mas um homem chamado Scott Miller, se não me falha a memória aqui, se não estou trocando o personagem da história, ele convidou 4 pessoas com ele e disse: olha, nós estamos distante de Deus, a nação está corrompida, o povo está indo ao Colorado atrás do ouro. Na história de Caroxia não está nos anais da história dos Estados Unidos. E ele disse: eu tenho entendido que é tempo de nos humilharmos, confessarmos os nossos pecados e nos voltarmos para Deus. Ele ora durante uma semana com 4 pessoas. 2 semanas depois, ele tem 30. 3 meses depois, ele tem 600 pessoas. E 2 anos depois, está no anais da história que 2 milhões de americanos foram renovados, restaurados, reconduzidos à santidade do Senhor. Seja na caverna, seja no vale, seja debaixo do feno, seja na cidade pequena como essa, seja em São Paulo, seja no templo, seja no monte. É tempo de rasgarmos nosso coração, nos humilharmos e dizer como Billy Graham: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. É tempo de dizer como disse Jeremias: nos traz de volta e voltaremos. Restaura-nos como Dante, vamos dar a boca no pó, talvez haja esperança. É tempo de pregar a palavra, de anunciar o pecado, de denunciar o erro e dizer: Jesus Cristo está voltando.
3 minutos e encerra a mensagem. Vocês vão louvar a Deus, né, Pâmela? Não é isso, pastor? Se prepare aqui, por favor. Olhe para cá. Deixa eu contar uma experiência aqui, para nós entendermos que com Deus não se brinca, e que nós precisamos andar em retidão, em zelo e comunhão com Ele na sua casa. Alguns anos atrás, ainda trabalhando, que eu já vivo inteiramente para o reino de Deus há 22 anos, eu tinha 7 compromissos na igreja. E essa mocidade linda que cantou aqui me fez lembrar isso. Por isso Deus mandou falar. Eu tinha 7 responsabilidades, porque a quem mais tem, Selear confiado. Mas aquele que não tem, até o que tem, Selear tirado. Precisamos entender aquilo ali. Eu saio de casa para trabalhar, pastor. Paro no ônibus, desço do ônibus para pegar o outro em São Paulo. Quando eu desço, olhe bem para cá, por favor. Isso aqui não é história de carochinha, não, porque não foi a única vez que eu tive essa experiência. Com 19 anos de idade, os pés são colados, porque aquele Deus que quer que tenhamos essa tríplice conduta como cristão, eu acredito que Ele vai voltar a fazer coisas sobrenaturais para nos reconduzir à sua presença. Eu falo por experiência. Colado. Tentei tirar o tênis, não saiu. Tentei desabotoar, não desabotoou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ônibus, 40 minutos, porque eu tinha que olhar a hora. São Paulo é tudo corrido. Lá vem um executivo. Esse só tinha uma porta. Na verdade é o que eu chamo na minha vida de piairote, beco sem saída. Êxodo 14, piairote, beco sem saída. E só Deus te mostra aonde colocar a chave para a porta ser aberta. Quando eu dou com a mão de longe, o ônibus vai parando. Olhe para cá, igreja. Este Deus do qual usou Jeú para exterminar o pecado, a prostituição e a infâmia em Israel, uma mão 3, 5 vezes maior que a minha. Pá! E quando eu digo pá, não é figurativo não. O negócio foi forte. Instantaneamente eu saio do lugar. Eu não posso ir rápido porque eu fiz uma cirurgia, que eu queria mostrar como foi que aquela mão me levou até o ônibus. Olhei para trás, ninguém. Entrei no ônibus. Quando entro no ônibus, na metade do ônibus, presta atenção, jovens que estão aqui todos, tem um moço pregando a palavra, e ele testemunhando. Portanto, na data que ele deu, eu compreendi que isto aconteceu na vida dele em 86, pelo que ele falou. E ele dizendo: eu era idético. O médico disse para mim: já avisei a sua família, você tem no máximo 1 semana de vida. 37 quilos. E ele disse: me desespero. Ele pregando no ônibus, eu passei por ele e só tinha um lugar lá atrás no piairote, lá atrás no fundo. E lá conheci o primo do meu pastor, porque era o rosto dele escritinho. E ele vai falando de Jesus, do evangelho, do pecado, da vida que ele vivia. Os senhores podem imaginar aqui, ele testemunhando. Mas entrou um dia 2 pessoas lá no meu quarto na clínica. Eram pessoas que eu detestava, odiava e que eu zombava no passado. Eles chegaram para mim e falaram do evangelho que transforma, que liberta, que cura, que faz, que opera. E disseram para mim: se você crê hoje, aqui e agora, Deus vai curar a tua alma, e Deus vai restaurar o teu corpo físico e fazer de você um profeta na sua palavra. Alguém tem dúvida do que aconteceu? Ele pega o folheto, vai dando para todo mundo, chega no meu colo. Bom te ver, querido. Coloca o folheto e chega no ponto do ônibus. Quem acha que Deus mudou, quem acha que ele não é mais o mesmo, ele para no ônibus para pedir parada. Quando ele para, ele baixa a cabeça. Aí eu tenho, é meu particular, por favor não me critiquem, deu um curto-circuito de Jeová. É minhas intimidades com Deus, eu sei porque eu digo isso. E deu um curto-circuito de Jeová lá. De repente Deus toma ele numa língua, coisa mais linda das línguas que eu já ouvi. Olhe para cá, você acha que Deus mudou? Ele está lá
virado no corredor do ônibus, de olhos fechados, o ônibus andando. Já viu como é que o ônibus anda em São Paulo, né? Já viu como balança? Olha o que é Deus, que não tem molecagem. Poder de Deus, ninguém mete o dedo nos olhos de ninguém, não pisa no pé de ninguém. Quando é Deus, o negócio é diferente. O negócio é diferente. Deus faz balhar de olhos fechados. E eu falo de experiência pessoal. Ele vira. Quando ele virou, eu disse: eu conheço aquele movimento, eu fui militar. Quando ele virou, era um movimento de militar. Tomou a posição de sentido, e o Eterno sabe que é verdade o que estou dizendo. Tomou a posição de sentido. Eu digo: meu Deus, o general está no negócio. É minha intimidade com Deus. E o ônibus balançando, incrível aquilo. Lá vem o homem, se preparem para louvar, por favor. Lá vem o homem marchando, que não dá para fazer devido à cirurgia, porque eu faria questão de mostrar como ele marchou, para você entender quem é esse Deus. Vem marchando, marchando, marchando. Vem cá, querido, vem cá, com respeito à tua vida, ao teu ministério. Vem cá rapidinho, vem cá, olha para cá, fica aí. Lá vem ele marchando. Eu gosto de fazer essas coisas para a igreja entender, porque tem gente que ainda duvida dessas coisas. Lá vem ele, eu sentado, dá licença, tá, querido, para a igreja entender. De olhos fechados, como ele foi até mim de olhos fechados, e estende o dedinho, o indicador, bem pertinho, que eu não vou chegar perto do teu nariz, pá! E quando estende o dedinho, qual é o nome bem alto que ele chama? Quem disse que Deus não conhece teu nome? Quem disse que Deus não sabe o teu nome? Porque Ele chamou-me pelo nome. Alto, para todo mundo ouvir. O povo aqui só, todo mundo ali meio sem entender, mas se cumprindo o que diz a Bíblia, que quando há profeta, todos vão dizer: verdadeiramente Deus está nesse lugar. O povo assim olhando, um temor terrível naquele ônibus. E ele me chama pelo nome: Edinaldo. E aí eu vou me poupar, porque eu não vou nem repetir o que Jeová falou, tá? Aí é demais, que o negócio foi... Obrigado, querido. O negócio foi sério. Fique de pé, por favor. Não converse. E depois que Deus me chamou pelo nome, olhe para cá, por favor. Não converse, por favor, porque eu quero ser profeta na sua vida. Desculpe, mas tem uma coisa que eu tenho, é ousadia quando estou pregando a palavra. Ninguém é mais importante do que Deus nesta hora. Tem gente que está perdendo a bênção, eu estou avisando desde o começo. E a primeira coisa que Deus falou após chamar pelo meu nome foi dizer o seguinte: conserta o teu altar, porque está quebrado na minha presença. Não existe avivamento sem que seja precedido por um despertamento. Não existe despertamento sem uma plena consciência dos meus erros, das minhas negligências. Eu, pastor Edinaldo, eu, crente Edinaldo, eu erro. Eu luto, mas eu erro. Eu luto, mas eu tenho negligências. Por isso o salmista diz: o Senhor não tratou segundo os nossos pecados, mas o Senhor nos tratou como um pastor que arrebanha as ovelhas. Presta atenção nisso aqui. Chega de vir em festividade, chega de vir em congressos, chega de vir aqui só para buscar. E eu disse isso ontem, não é errado, Deus quer te dar. Chega de crer no Deus que só tem bênção para te dar e que você não tem noção do que este Deus é, abre aspas, e do que esse Deus pode, e do que esse Deus quer fazer na sua vida. Até quando nós vamos ser meninos, continuar bebendo leitinho de Hebreus 5:6, como a nuvem que vai e que volta, inconstante na nossa posição, na nossa comunhão? É bom cantar e eu louvo e amo louvor, mas é muito melhor adorar, porque ele só desce quando tem adoradores que eu adoro em espírito e verdade. E eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que não tem adorador, me entenda, por favor.
Eu estou dizendo que o Deus que marca encontro no caminho de Damasco, 2300 anos depois, 2280 e 20 e poucos anos, 70 e poucos anos depois, marca encontro na Francisco Morato. O Deus que fala em Linhares é o Deus que fala através da sua vida, da sua, vai falar através do louvor. Jovens, olhem para cá, por favor. Não me tomem por mal esta exortação carinhosa e temente, com respeito que eu dou a vocês, mas ouça de quem não é a única que eu teria, e não posso dizer porque não há tempo, das experiências de quem é esse Deus. Agora, para vocês adorarem e nós entendermos isto aqui, o Eterno me manda falar algo aqui. Olhe para cá, me dê 2 minutos, por favor. Me perdoe, pastor, para nós orarmos. Eu era líder da mocidade em uma determinada igreja, vou preservá-la. Uma mocidade grande, um círculo de oração grande, um grupo de obreiros grande, muitos músicos. Um dia Deus pega, irmão, não vou falar porque está sendo filmado, vão saber o nome dele. Deus pega um homem de Deus lá, que Deus usou para falar muito na minha vida. Ele está orando de madrugada, desce um anjo. Eu só estou falando do anjo porque desceu, amém? E é bíblico, mas eu vim pregar de Jesus. Mas desce um anjo porque Deus mandou. Ele está orando, ele olha o relógio para ver o tempo da oração. O anjo toca no ombro dele. Quando ele olha, o anjo diz: pega na minha mão. Nós precisamos entender que este Deus faz isto, mas para ele fazer isto é preciso aquilo ali, ó, está na nossa vida. Quando o anjo pega na mão dele, metafísico, milésimo de segundo, ele está no altar daquela igreja que eu congreguei, de pé. O anjo ao lado, e o anjo diz: vê. Ele olha para o círculo de oração, e Deus revela muitas coisas no meio daquelas mulheres. Línguas grandes, línguas dando volta no pescoço. Isso aqui foi um arrebatamento, irmão. Isso aqui não foi história de carochinha, não. Foi na igreja que eu congreguei. Eu não era pastor, eu congreguei. Deus vai então, olha para a mocidade. Olhe para cá, jovens queridos, todos. E Deus revela algumas coisas que não tem por que citar aqui. Você imagina que quando Deus revela e ponto final. Todo mundo só quer chave, só quer carro. E Deus já me usou para muita gente e deu carro, e Ele faz. Mas o Deus de hoje quer falar da tríplice conduta do cristão autêntico. E olha aí, o bambu de Jeová desceu lá, a peia de Jeová desceu no lombo daqueles jovens. Aí Deus vai e diz: olha, ele vê quando um obreiro do altar entra na igreja. Você precisa entender que esta mensagem é contemporânea hoje. Quando entra na igreja, ele vem com um saco de lixo cheio de mosca voando nas costas. No lugar das cadeiras daquele obreiro, não tinha um monturo de lixo. Este obreiro entra, senta em cima, pega o saco de lixo e põe no ombro, no altar. O anjo diz: olha os músicos, que não tem levita hoje, somos adoradores. Contextual é para o Antigo Testamento, mas não vem um caso aqui. Aí Deus diz: olha para o coração de cada um. Deus abre o coração de cada músico daquela igreja e traz o raio-x. Tem gente que não acredita. Problema de quem não acredita. Eu sei o que eu estou falando porque eu vivi na minha igreja. E Deus olha para um rapaz e Deus revela que aquele rapaz estudava com um aluno, um dos melhores músicos em São Paulo. E Deus diz para ele: é aquele moço propôs no coração dele, assim como o líder dele que ensina música, o professor, é seguidor de Jimi Hendrix, que pegava pombo, mordia morcego, fazia ofertas demoníacas. Se você for olhar lá os seus no vídeo, ofertas ao demônio. Aquele moço disse: eu quero tocar igual a Jimi Hendrix, na igreja da retidão, da unidade e do zelo. E isto ele falou ao pastor, e o pastor mandou que fechasse a igreja no domingo. Deus não permitiu nenhuma visita, e ele entregou todo o recado de Deus, todo.
E hoje essa igreja é uma das igrejas mais abençoadas. É uma igreja que anda na retidão, na unidade e no zelo. É uma igreja que foi repreendida pelo Deus que a ama. A mocidade entendeu. A maioria daqueles jovens hoje, como eu, são pastores, missionários e jovens, cantoras ou casadas com obreiros. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus está dizendo para mim aqui. Eu estou dizendo que dizer que Deus disse sem Deus tem dito é correr o risco de morrer. Então eu estou dizendo o que Deus está me dizendo, porque eu conheço que profeta que fala de si mesmo morre. Deus está dizendo aqui para mim no meu íntimo: meu filho, eu quero mudar algumas histórias aqui. Eu não vou apontar ninguém, Deus não está mandando. Se Ele mandar, eu vou até você. Ele está dizendo: eu quero mudar algumas histórias. Eu quero me revelar ao meu povo. Eu quero que alguns me conheçam. Eu quero que alguns saibam o projeto, o plano que eu tenho na vida deles. E Ele está me dizendo: manda as minhas filhas louvarem. Enquanto elas louvarem, fala para a minha igreja orar a mim. Fala para a minha igreja se derramar diante de mim. Ele está falando a igreja. E igreja inclui igreja. Igreja, ninguém está de fora. Quantos entendem que Deus está aqui? Quantos entendem que Deus está falando aqui? Feche os seus olhos, por favor. Põe a mão no seu coração, apenas no sinal de reverência. Isso aqui não é mecanismo não. Por favor, já pode preparar o hino louvor. Eu queria que vocês adorassem a Deus. Vocês entenderam o que Deus está falando aqui com a igreja agora? Adore ao Senhor. Abra o seu coração. Fale com Deus. Ele te ama. Pode adorar, Ele te ama. Rasgue o coração agora. Não adianta eu tentar aqui fazer o que Deus não mandou, mas só fazer o que Ele ordenou nesta noite. Fale com Deus. Feche os olhos, por favor. Esqueça o pastor Edinaldo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu virei e sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Se derrame. Agora é você e Deus. Quão grande é o meu Deus. Jesus te ama. Cantarei quão grande. Jesus não abre mão de você. Você precisa ser renovado. O Deus da restauração está aqui dizendo: eu quero restaurar a tua vida. Com esplendor de um rei. Esqueça o pastor Edinaldo, feche os olhos, por favor. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Glória. Ele é. Já vamos orar. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Levante a voz, levante a voz, levante a voz. Diga a Ele: estou aqui, chame por Ele. Oh, chame a atenção dEle. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Se derrame a sua alma. Diga para Ele: eu quero, Deus. Eu quero. Usa-me. Alguém já entendeu, pastor? Alguém já entendeu? Meu Deus. Meu Deus, chore. Rasgue o coração. Cordeiro e leão. Chama. Chame por Ele. Chame por Ele. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Deus da restauração, o Deus da retidão, o Deus do zelo, o Deus da unidade. Meu Deus, meu Deus, aí está a igreja, renova, restaura, sara, cura, abre a visão, visita, faz de novo, meu Deus. Je suis léger, mais je t'aime.
Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ranho e Quenconhon, Panchar Kuyokon, Panchegekan, Kondoyoyoyogan, Kenchekan, Yoron. Meu Deus, meu Deus. Vem descente, l'admiración que aviande al levante en vuestros corazones que embrateante por yo soy, yo soy, meu Deus, meu Deus. Quem é que pode entender os mistérios da minha glória? Quem pode explicar meu poder aqui? Meu Deus, meu Deus. Ó igreja amada minha, sou o Senhor vosso Deus, vosso Redentor. Sou eu que quero fazer coisas grandes. Levante as duas mãos aos céus, ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da tua presença augusta, nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos, te bendizemos, porque tu és grande, tu és santo, tu és excelso, tu és excelente, tu és tremendo, tu és o Rei da glória, tu és o Deus que sara, que cura, que opera, que restaura, que renova. Deus, visita a tua igreja agora, abre a visão, restaura os sonhos, reaviva a tua igreja, enche a tua igreja da tua glória, da tua graça, derrama a tua unção, renova o azeite, sara as feridas, muda tudo, ajuda o ministério, opera, opera, opera. Adore, adore por um instante, adore, adore.